Depois do sucesso de Lagartixa Tropical no TikTok, o grupo catarinense exclusivo Os Cabides apresenta ao público o segundo álbum de estúdio da carreira, Coisas Estranhas. Para desvendar os segredos e mergulhar no processo de produção do álbum, eu recebo os integrantes da banda em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje eu recebo o pessoal da exclusiva Os Cabides. Eu tô aqui com João Paulo Preto, Antônio dos Anjos, Eduardo Poça, Carolina Verutsky e tem também o Jean Lucas, que não tá aqui participando do papo, mas que também integra a banda. Sejam muito bem-vindos, uma honra poder conversar com vocês hoje aqui. Valeu. É isso aí, tamo aí. Valeu. Alô, tudo bom? Boa. Bom, vocês já contam com um EP, que é o Pra Endoidar o Cabeção de 2019, um álbum de estreia que é o Roubaram Tudo de 2020, mas eu acho que muita gente chegou até vocês por meio desse sucesso que foi o Lagartixa Tropical, que desde o último ano começou a viralizar. Como que foi isso? Foi uma surpresa para vocês? Como que foi esse processo todo aí? Como que foi ver essa música viralizando? Eu mesmo já ouvia o trabalho de vocês antes, mas quando caiu no TikTok foi uma coisa muito surreal, porque era nos vídeos mais aleatórios possíveis. As pessoas faziam cenas mais absurdas possíveis, colocavam a música de vocês de fundo, e aí o que chamava a atenção das pessoas era justamente a música. Eu achei isso muito curioso. Como que foi essa reação aí para vocês? Pra mim é bem doido ver uma parada que eu fiz de uma forma tão informal repercutir dessa forma, assim, tipo, eu escrevi a música ao mesmo tempo da duração dela, assim, eu escrevi ela de primeira porque o meu pai, que avacalhou comigo falando que as lagartixas faziam isso, assim. Eu só acho bem estranho isso ter acontecido, assim. Eu acho legal o que aconteceu nesse lance do TikTok, porque a gente nunca espera, né? Então, assim, era uma plataforma relativamente nova pra gente. Foi 2021, eu acho, que a gente postou. Eu tinha colocado no YouTube porque eu tava entediado e eu tava ansioso querendo postar coisas da banda. E a gente tinha essa gravação feita no estúdio porque a gente tinha sido convidado pelo Paulo, dono do estúdio, pra gente testar uns microfones, assim. A gente foi lá, gravou umas músicas e uma delas foi Lagartixa. Aí eu, com saudade antes da pandemia, eu peguei um vídeo que eu tinha nos meus arquivos, que era só um vídeo da gente indo comprar cerveja, e coloquei ao contrário, assim, postei no YouTube. Aí não deu nada, daí gravei a tela do celular pelo YouTube, botei no TikTok, fui dormir, e no outro dia quando eu acordei, daí tinha uma baita repercussão, e depois, tipo, não foi mais controlável, assim, começou a aparecer, porque viralizou mesmo quando começou a rolar cover, sabe? Porque viralizou nos covers das pessoas. Verdade. Aí achei legal, mas maluquice, né? Pra mim, a melhor versão de todas tá no meu Instagram, que é uma versão que é a primeira que a gente gravou com autotune, assim, que é tipo um hyper pop da vida. E pra mim, aquela é a melhor e aquela não aconteceu, assim. Pra mim, é a mais massa de todas até hoje. Boa. E com o sucesso dessa música, o disco ele já estava sendo produzido, foi sendo produzido depois. Conta um pouco como que foi o processo de construção desse trabalho, que assim, grudou na minha cabeça de um jeito meio surreal, assim, muito bom mesmo esse álbum. A música foi bem antes, na verdade. Tipo, é uma parada bem separada, assim, não tem nada... Lagartixa quase nem entrou no álbum. A gente teve essa ideia, eu acho que no meio do lance, assim, de botar essa música. E como que foi o processo de produção desse novo disco em relação ao anterior? O outro disco, ele foi bem mais ao vivão que esse. Literalmente. Era uma live, tipo, quase uma live, assim. Esse a gente gravou as bases, tipo, batera, baixo e guitarra. E depois foi botando as coisas por cima. O outro, ele é tipo cruzão. No outro, o Duz gravou a guitarra solo de primeira. Ao vivo, no caso. Ao vivo. Eu acho que uma diferença bem grande, assim, que teve de produção foi o tempo. O tempo que a gente teve para se dedicar à construção mesmo, assim, do material, sabe? Porque o primeiro álbum, por uma questão de orçamento também, a gente gravou ele em 3 dias. Foi 3 dias, assim, tipo, a gente chegou no estúdio, as canções elas já estavam bem consolidadas, assim, porque a gente já tocava elas há algum tempo, então a gente sabia como tocar sem muito preciosismo, assim, tipo, a minha parte foi meio que um improviso, assim, eu sabia mais ou menos a estrutura das músicas e
Aí... eu tinha acabado de entrar na banda. E então foi meio que tudo muito rápido, assim, o primeiro álbum, né? Tinham as canções, eu tinha acabado de entrar na banda, elas já existiam há algum tempo, a gente sabia como tocar, entrou no estúdio, rec, 5 takes de cada uma, um deles era o que funcionava mais, Paulo escolheu, mixou e masterizou, rápido, e o álbum foi lançado, né? Esse álbum foi, tipo, muito diferente, assim, a questão do tempo, da dedicação, do quanto a gente se programou, aqui toda a questão do financiamento coletivo, né? Foi um trabalho de anos, assim, na verdade. Total. Porque as músicas também a gente já tocava há muito tempo e elas foram se construindo, assim, nesse processo. E a gente teve muito mais tempo para tentar tocar elas também da melhor maneira possível. Porque como o disco foi gravado ao vivo, a base dele foi gravada ao vivo, né? Bateria, baixo e guitarra. Esse segundo disco. Então eu consegui ficar na sala de controle junto com o Paulo. E aí a gente foi, tipo, refinando, assim. A gente foi tocando e tocando e tocando até a coisa tá, tipo, sólida, sabe? Redondinha. Teve músicas que a gente tocou 30 takes, assim. Caramba. Porque, tipo, ao vivo também você... ao vivo você, tipo... Não tem como... A gente gravou ao vivo sem metrônomo, né? Então não tem como você, tipo, recortar um pedaço que funcionou de alguém que errou. Tipo assim, se alguém errou uma coisinha na guitarra... Tudo de novo. Da música, todo mundo toca de novo. Dá, mas, tipo, não fica... Não soa natural, né? Coisa. E... Onde vocês estavam mirando, assim, sonoramente? Porque eu sei que ele tem uma estética muito do indie dos anos 2000, tem os ecos de Pavement, tem até o pôster do Pavement aí atrás de vocês, tem uma guitarra ali que é muito Strokes, mas ele é um disco muito amplo, mas ao mesmo tempo muito redondinho. O que estava rolando nos fones de vocês? Onde que vocês estavam mirando? O que vocês falaram? Olha, o disco tem que ser desse jeito. A gente tentou fazer isso com o Paulo, a gente tentou falar pra ele como a gente queria que soasse as coisas com base em referências. Só que o Paulo mandou a gente a merda. Falou que ele não trabalha com referências. E o Paulo é o dono do estúdio, ou na armação, onde a gente gravou. Ele fez a produção, mixagem e gravação do disco, certo? Uhum. E aí, por mais que a gente tentasse falar, olha, Paulo, essa música, acho que dá pra soar desse jeito, assim... Aí era tipo, não quero ouvir, não trabalho com referências, não, é isso aí. Eu acho que você tem que gravar isso aí, atrapalha meu processo criativo, é isso aí. Então, no fim, por mais que a gente estivesse, às vezes, tentando mirar em algo, e o Paulo não ouvindo essa referência pra tentar comparar e fazer algo parecido, no fim eu acho que funcionou muito bem, sabe? Por exemplo, em pilha eletrônica, quando a gente fez ela, a gente já pensava muito em Talking Heads, assim, sabe? Só que eu acho que não era no momento exato da gravação que vai fazer parecer com Talking Heads. Eu acho que é a própria música que vai chegar em algum momento e que a banda vai fazer soar tal qual. Só que aí, já que o Paulo vai estar mixando e masterizando, ele vai fazer soar como os Cabides e não como Talking Heads. Perfeito, excelente. Eu queria comentar um pouco sobre a questão da capa, assim, porque eu sou paranaense, mas eu passava as férias ali em Santa Catarina, com o final de ano com a minha família, e tem essa capa que parece que é muito uma imagem de IA, até a primeira vez que eu vi achei que era uma imagem de IA, esses monstros fakes de IA, mas é uma imagem real, e é essa campanha, né, da RBS, do O Amor é a Melhor Herança, ali, que foi uma campanha contra a violência infantil. Eu queria que vocês contassem um pouco da história dessa capa e esse processo criativo que levou a esse disco, porque eu sinto que ele é meio que amarrado com o próprio conceito e as histórias que vocês acabam explorando dentro do álbum também, né? Cara, eu vi essa foto faz um tempão. E eu pensei, tipo, o álbum vai se chamar Coisas Estranhas e essa vai ser a capa. Faz muito... E porque é muito perfeito, eu acho muito... Tipo, é muito engraçado a Laura, que é minha namorada, né? Que é ela ali, pequenininha. Com uma cara assim, tipo, sem saber o que tá acontecendo no lado daquele monstro feioso, sabe? Tipo, pra mim essa é a maior graça. Ela não tá chorando. Ela tá só, tipo, simplesmente nem aí. Só existindo como uma criança. E é perfeita e é muito doido tu falar que parece IA, porque eu recebi isso de outras pessoas, sabe? Que parecia uma montagem. Eu achei isso muito louco as pessoas acharem que parecia montagem.
Parece muito aquelas imagens de Dark Fantasy, assim, que eles recriam as imagens dos anos 80 e o monstro fica com uma coisa muito... A iluminação é muito parecida, assim. Eu acho doido as pessoas remeter aos anos 2000, as paradas em questão do som, e aquela foto ser exatamente, tipo, 2001, 2002, 2003, que ela era pequenininha, assim, eu acho... E é isso, eu achei... Ela foi perfeita. E a Laura ali bem pequena, bem fofa. Essa foto já existe há algum tempo e desde o momento que a gente viu ela era muito isso, tipo, cara, o nosso próximo álbum vai ter que ser essa capa aí. E não rolou muito desacordo. Não teve uma brisa além de olhar pra foto e achar ela perfeita. Aí a irmã do João fez o lettering ali, a gente encaixou e foi isso. Boa. Vamos pras faixas, então, porque o disco abre com a própria faixa título, né? Coisas Estranhas. E aí, cara, essa música eu acho que ela já joga muito a gente dentro do disco. Tem essa questão desse descompromisso que vocês têm, uma leveza que eu acho que falta um pouco no rock nacional hoje, que as coisas são muito sérias, muito introspectivas. E tem essa leveza dentro dessa música de abertura. De cara, eu sinto uma vibe Strokes. Lembra muito uma banda que eu gosto muito, que se chama Black Lips, que era uma banda de garagem também, que fazia uma pegadinha assim nos anos 2000. Mas ela tem essa guitarrinha que lembra muito, sei lá, aqueles cortes de Scooby-Doo, quando eles começam correndo de uma porta para outra, assim, tem uma vibe música de abertura de desenho dos anos 60. Fala um pouco sobre essa música e por que vocês escolheram ela justamente para inaugurar esse novo álbum de vocês. Uma coisa que aconteceu com ela é que, inicialmente, ela não tinha introdução. Ela começava, tipo, a primeira vez que o João me mostrou ela já começava com, tipo, coisas estranhas. E aí, eu pensei numa coisa de, tipo assim, meio que fazer um negócio meio de uma abertura triunfal, sabe? Tipo, esse lance que você falou de abertura de desenho, assim. De colocar aqueles hits, assim, aqueles pam, pam, pam. E, tipo, criar algo que, tipo, tornasse ela mais interessante, assim, como uma música de... que tá chamando algo mesmo, sabe? Tipo, que é uma... não sei. Algo está pra acontecer. Algo está pra acontecer. É uma introdução, assim. É uma introdução, uma entrada triunfal, maluca. E aí eu tive essa ideia só da estrutura, assim, né? Daquela divisão, assim. E depois as outras pessoas foram adicionando outros elementos e ficou muito massa, assim, os gritos do João e da irmã dele, tipo, foi muito... Mas o processo dela, eu acho que foi assim, primeiro tinha a canção, né? E aí a gente, depois que o João mostrou pra gente, a gente foi adicionando coisas. E eu não sei o que dizer pra além disso, assim, de que talvez o João possa falar mais porque foi ele que escreveu ela, né? Eu tava escutando muito aquela música do Fontaines DC, Boys from the Barrowland. Que tem aquela entrada... Daí eu tem toda uma ideia inteligente sobre a entrada da música. E aí eu acabei fazendo do meu jeito, que é sempre botar um acorde tosqueira e tocar reto. E aí... eu acho que a grande graça dela é a entrada, assim. Como o Dudu estava falando. E é isso. Eu acho que é isso aí. Vamos pra segunda música, que é a AA, também com essa pegada indie anos 2000, aí guitarrinha lá, Strokes, mas ela traz nos versos uma coisa que é uma temática meio recorrente, que são essas dúvidas sobre questões existenciais ou banais ou coisas simples da vida, mas que vão permeando o trabalho todo de maneira geral. Essas coisas estranhas da vida vão surgindo ao longo do disco. Fala mais sobre essa canção aí pra gente, por favor. Eu acho que para mais do que coisas estranhas que o João comentou de ter a tentativa do Fontaines DC aí, essa música, que são 9 As. Aliás, são 9 As porque o Paulo, dono do estúdio, tem uma pira louca com o número 9. E é complexo demais Bem complexo. Pra eu explicar. Mas eu acho que mais que coisas estranhas, essa música ela mostra mais a nossa tentativa de fazer algo semelhante ao Fontaines DC, sabe? Foi a música que a gente conseguiu explorar o mínimo de, como posso dizer, um post-punk, assim, sabe? O tom do godom, tipo... Eu nem concordo com isso. Eu acho que essa faixa é o nosso pezinho numa tentativa de uma música que não é o que a gente já costuma fazer, assim, sabe?
Nesse som tem uma parada bem específica que é a bateria, né? Que é tucupá, tucupá. Que eu fiquei viciadão naquela música da Kate Bush. Running up the hill. Que é tucupá, tucupá. Daí eu fiz esse som. Quando eu escrevi ele, foi bem rápido também, essa música. Eu acho que a grande virada dessa música é a bateria, assim. Eu gosto muito de ter conseguido encaixar essa bateria dessa música, eu gosto tanto. E realmente eu acho que ela aborda uma estética um pouco diferente do álbum, no geral. Ela tem uma onda... mais sóbria, sei lá. Sim. Ela é quase séria, mas aí eu vou lá e avacalho no final, né? Boa. Vamos seguir aqui, porque a gente chega na terceira faixa do disco. Essa é, de longe, a minha predileta, que é a Luminária de Lava. Cara, eu não tenho nada, a única coisa que eu posso te dar é uma luminária de lava. Queria que você comentasse um pouco sobre essa letra, porque pra mim ela tem um sentido mega fálico depois. A única coisa que eu posso te dar é uma picona ali. E, cara, fala mais sobre essa canção, que ela é altamente pegajosa. Ela tem uma coisa, sei lá, dessas bandas tipo Bideobaldi dos anos 2000 também, que tinha esses subtextos na canção e um fundo mais erótico ou cômico escondido numa coisa que parece que é super mundana e tosca, assim, mas tem profundidade aí. Não tem nada de safadeza nessa banda. Tipo, a gente definitivamente não pensa, talvez não conscientemente, né? Mas, assim, isso não passou na nossa cabeça em nenhum momento. Quando a gente ouviu isso pela primeira vez, a gente achou muito engraçado. E eu lembro a primeira vez que o João me mandou uma demo dessa música. E ele botou no grupo, sei lá, da banda, assim. Aí eu fiquei tipo, cara, essa música é muito insana, velho. Essa música é, tipo, a melhor música do mundo. E o Antônio falou, tipo assim, meu Deus, tu tá maluco? Essa música é uma porcaria. Eu achei a música muito ruim quando o João me mandou a primeira vez. Como de costume, assim. Só que o João tinha me mandado e aí ele falou, que eu fiz uma música avacalhando como se fosse... Tipo, eu acho que o legal dessa música é que ela tem uma fórmula. É uma música de fórmula, eu sinto, Luminária de Lava, assim, que, tipo, existem músicas semelhantes no mundo, sabe? Eu sinto muito que é uma tentativa de fazer um brega rock anos 80, assim, falando o que a gente sempre fala. Só que o diferente é justamente a questão da letra, né? Porque, tipo, é um instrumental meio brega rock, assim, meio fórmula, mas a letra é muito diferente do que acontece numa música que tipicamente tem essa estrutura, né? E aí acho que o João pode falar melhor dessa parte, porque ele é a mente por trás da picona de lava. Pra mim, essa música é uma música de anti-amor, na verdade. Ela não foi feita com intuitos de sacanagem pênis. Tipo, eu queria fazer uma música... Na verdade, eu não queria, né? Ela só saiu. Tipo... Mas a ideia é que depois que ela saiu, eu pensei que a grande graça dela é que tem muitas músicas que são de amor, né? E aí meio que eu fiz uma música que o amor ele não acontece, entende? Pra mim essa é a grande graça dela. Que a menina tá sendo desprezada. Não bem desprezada, Não bem desprezada. Só as coisas não acontecem. Você só pode dar uma luminária de lava e apenas isso. Sim, literalmente. Não é um desprezo, é uma situação, sabe? Perfeito. Aliás, eu comprei uma luminária de lava esses dias e ela queimou a lâmpada na primeira semana, muito fuleira de plástico, assim. Então, assim, luminárias de lava atuais não funcionam. Não funcionam. Quer dizer, funcionam, mas não por muito tempo. Elas têm que ser dos anos 70, certo? Pra funcionar. Acho que elas têm que ser vintage e originais, porque as novas estão tudo... ferrada. Tudo cagada. Boa. Vamos avançar aqui, a gente chega em Rua da Lua Cheia. Essa também é muito foda. Ela começa assim meio Belle and Sebastian, uma coisa mais contida ali. E o final, vocês me levam para uma direção que eu não estava preparado para ouvir o som de vocês. Ela cresce muito. Uma coisa meio... Até parece, sei lá, Arcade Fire, assim, aqueles momentos que fica todo mundo cantando junto, batendo palma. Parece essas canções que são pensadas para apresentação ao vivo. E ela tem uma das letras mais bonitas também do disco, né? Você precisa saber o que aconteceu com a minha rua. Ela virou a sua, eu quero estar lá quando você passar caminhando contra o vento. Fala sobre essa música aí, cara, que ela é bonita demais. Tu diz, né, que é a mais bonita.
Quem sou eu pra dizer o contrário? Eu não sei, eu acho uma letra tão simplesinha. Na verdade, quando eu escrevi ela, pela primeira vez, que é a primeira gravação, não sei se chegou a escutar, que é tipo um single. Era um single. Sim, que saiu em 2023, né? É. Daí eu gravei lá no Paulo, gravei sem metrônomo. E depois a gente gravou um monte de coisa por cima. Eu não sei. Tipo, eu acho legal que tu falou que ela é mais bonita. É porque ela é simples, só que eu acho que a beleza tá no fato dela ser simples, sabe? De você pegar de uma coisa muito mundana e transformar isso. E quando encontra com a melodia ali no final, acho que ela cresce, literalmente cresce no final, né? Quando eu fui gravar no Paulo, essa parte do Contra o Vento, ele falou: pô, cara, essa parte é muito clichê, né? Muito idiota, mas ficou tão bom. E eu ri, porque de fato, sim. Mas, quer falar alguma coisa? Essa música, eu não tô no quadro, mas eu estou aqui do lado. Essa música também quase não aconteceu uma regravação dela, porque no single no YouTube é uma gravação antiga, essa que o João falou, né? Que eram até outros membros da banda. O Dudes tocou bateria dessa gravação antiga. E a gente tava no dilema, vamos regravar ela ou não? Aí meio que às vezes não queria, às vezes sim, não sabia se ia dar tempo. E no final, ainda bem que a gente regravou, porque ela ficou, tipo, muito linda, assim. O piano ficou lindíssimo, a mix dela ficou, tipo, perfeita. E assim, uma coisa que tu falou que eu acho que é bem real, que você falou que ela parece que foi pensada pra ao vivo, né? Tipo aquela coisa de todo mundo cantando junto e tal. E na verdade isso é uma coisa que aconteceu com muitas músicas, assim, que elas foram... Como a gente já tocava ela em shows, as músicas em shows há muito tempo, a maioria delas foi realmente se consolidando no formato ao vivo, sabe? E... essa parte do final, principalmente, tipo, esse final, ele começou acontecendo ao vivo, sabe? Legal. E aí tem, tipo, a parte do final que é um solo, né? Um solo gigante, assim. No começo, aquele coro era um coro que eu tocava na guitarra, aquele sabe? E eu fiz aquilo pensando justamente em muita gente cantando aquilo junto, sabe? É o momento Coldplay, pulseirinha brilhando, todo mundo batendo Isso, palma. é uma ferramenta ali que você tem pra, tipo, sabe, trazer as pessoas meio, tipo, grito de futebol também, alguma coisa assim, sabe? E aí eu fiz essa parte especificamente pensando nisso, assim. E é bem... eu acho que deu certo. Eu acho que para além disso também, ela é uma música, uma das únicas do álbum que ela foi basicamente composta em grupo, assim, né? Tipo, o João veio com a letra e tal. Só que, já que quando foi gravada a primeira vez como single, foi do nada, assim. O João fez, aí ele mandou o áudio do celular pro Paulo. O Paulo achou bonito, convidou o João pra ir lá. Aí, tipo, no mesmo dia que o Paulo convidou o João, gravou o violão. Daí a gente foi no outro dia, gravou um baixo, aí gravou voz, isso e aquilo. Então, tipo, foi tendo o pezinho de todo mundo, assim, sabe? E aí, até por isso eu acho que ela soa como um grito de um grupo, porque eu acho que justamente a música de grito do grupo da Exclusivos Cabides nesse álbum é essa música, sabe? Eu acho que ela se destaca por conta disso, assim. Eu acho que é a música onde as pessoas trabalharam de maneira mais horizontal nela, assim, sabe? Que, tipo, muita gente foi colocando coisas e ela aconteceu, assim. Perfeito. A canção seguinte é Música para Achar Bruxa. Talvez ela seja uma das mais elaboradas musicalmente dentro do disco. Ela tem esse acabamento mais psicodélico, mas eu acho que o grande charme dela e até o que destoa do restante do disco é essa questão da percussão, que tem uns detalhes ali que eu sinto que é bem diferente do restante do disco. Conta mais sobre essa música, como que foi a produção dela, essa construção tanto melódica, a letra e principalmente essa parte da percussão aí, que é um charme todo especial nela. Quem participou dessa gravação junto com a gente foi o Portela, que é um amigo nosso, que é percussionista muito bom e mora aqui em Florianópolis, né? E eu acho que grande parte do charme dessa música foi um pouco derivado da sensação como se fosse como a gente gravou o single de Rua da Lua Cheia, sabe? Porque essa música literalmente a gente não sabia o que ia acontecer com ela. Eu sabia que eu tinha que tocar ela no violão e eu sabia que ela tinha que ser diferente. Então eu acho que foi um movimento um pouco... eu não sei nem como dizer essa palavra, mas foi um movimento de... tá, a gente tem que fazer uma coisa que não seja igual às outras. Vamos chamar o Portela,
Porque a gente sabe que se a gente botar o bicho nesse som e não botar uma bateria, alguma coisa boa vai acontecer. Tá ligado? Tipo, foi bem na loucura, assim. Eu acho que a diferença, assim, dela é que, tipo, quando o João mostrou essa música pra gente, eu acho que todo mundo sentiu uma coisa, assim, de que ela é uma música que fala muito daqui da ilha, sabe? Tipo, ela tem... Não de uma maneira direta, mas dá pra sentir, assim, todo esse lance meio folclórico, assim, a respeito dela e das... Enfim, os elementos que tem na música, né? Sobre água, as paisagens, enfim. E o Portela, ele é um músico muito pirado em música regional. Ele é rabequeiro, ele toca, tipo, violão muito bem. Ele toca no Boi de Mamão aqui. Tipo, se tem Boi de Mamão aqui na ilha, as chances de você ver o Portela tocando num boi é, tipo... São altíssimas, assim. O que é Boi de Mamão? Desculpa. É uma festa tradicional daqui, que tem elementos folclóricos, assim. Entendi. Tem a maricota, tem o boi, tem a bernunça, tem figuras, assim, Legal. E é tudo com fantasias, bonecos, um lance meio... Rola o quê? Na festa junina, é isso? Enfim, o ano todo rola pra todos os lados. isso. Legal, não conheço. Mas aí, assim, a gente sabia que a gente ia chamar ele, e por essa mistura toda e confluência, assim, de elementos, a gente tinha certeza que alguma coisa muito boa ia acontecer. E aí a gente chegou na sala lá do estúdio, começou a meio que arranjar ela na hora, assim, falando pro Portela, ó, essa parte, assim, a gente queria uma coisa mais isso, outras coisas ele trazia. E aí a gente foi construindo a música junto com ele, assim, né? Reimaginando ela, e ela se transformou nessa coisa mais especial, assim, diferente. É diferente, né? Essa música, quando o João fez ela e a gente já tocava como banda, ela soava muito pesada quando a gente tocava. Até meio emo, assim, como a performance, como ela soava no show. E o João comentava que ela soava ainda muito pesada e que ele não achava legal ela soar dessa forma no álbum, sabe? Então a nossa ideia daí foi chamar esse nosso amigo, que é super talentoso e que com certeza ia dar uma carinha pra uma faixa especial, sabe? Vale ressaltar também a beleza, não só dessa música, mas as outras faixas que tem piano da Ana Nazário, que era a baterista anterior. E ela é formada em piano e, tipo, ela mandou muito bem, assim, ficou tudo muito lindo. Quando o João foi passar a música pro Portela no violão, até pra ele pegar as melodias, eu tava de cantinho, assim. E eu achei que o João tava chorando, que ele tava repetindo um negócio num mantra, assim, tipo, só cantando E o Portela tocando o rabeque, eu tava no cantinho ouvindo e o João tava fungando, mas acho que ele só tava com rinite, daí eu achei que ele tava chorando e comecei a chorar também, porque tava bem bonito. Muito bom. Bom, vamos avançar aqui. A gente chega também em uma que eu gosto bastante, que é Sonho Estranho. De cara, ela me parece um encontro entre o Galaxy 500 com o Lou Reed, porque tem essa guitarrinha no começo que parece muito Walk on the Wild Side, só que no Walk on the Wild Side é uma linha de baixo, que ela tem essa guitarra meio que vai crescendo. Ela tem essa introdução de quase 1 minuto e pouco, assim. É uma música mais atmosférica, mais lenta. Ela tem essa mudança de rumo ali no meio do caminho. Até que entra a letra e depois ela dá uma acelerada. Conta um pouco mais sobre essa canção, que também ela vai para um outro lado do disco, um lado mais contemplativo, mais atmosférico, que casa direito depois com essa sequência que vem logo após o Música pra Achar Bruxa. Essa é a minha música favorita de todas. E eu escrevi ela literalmente uma noite depois do cara... Como é que eu falo mesmo? Bateu a moto. O bicho bateu a moto na frente da minha casa, assim. E aí isso me deu um start pra escrever essa música. Sonoramente, eu acho que ela... Não sei, ela me agradou, ela foi a que mais me agradou. Eu acho tão bonita essa música. Eu acho que é exatamente o que tu falou. Ela é Galaxy 500 ali, porque na verdade, a gente tem uma outra banda chamada Sonho Estranho. Aliás, que é o nome dessa música. E uma das faixas desse nosso EP chama Peixe Beta, que é justamente uma versão da música Tugboat deles. E aí, em cima dos mesmos acordes foi feito essa. Então, sim, é totalmente Galaxy 500. E quando foi gravado o baixo, que o Jean tava fazendo esse dum, dum,
Tum, tum. É muito Lou Reed, todo mundo concordou, tipo, pô, é isso aí, é Lou Reed, legal, Foi exatamente isso que tu falou. Mas assim, aí, tipo, da nossa parte tinham essas referências, mas a parte do Paulo era aquele esquema assim, tipo, eu não trabalho com referência, vamos botar os microfones aí, tocar, o som que sair eu vou ver o que vai sair, é uma tela em branco pra mim, que vocês tocarem e eu começo a mexer aqui e a gente vê o que acontece. Então, tipo, veio essa inspiração da nossa parte, mas aí o Paulo pegou o som e fez o que ele achava que tinha que fazer, assim. Perfeito. A canção seguinte vamos pra década de 80, porque é pilha eletrônica aqui. Eu acho que vocês já começaram falando dessa questão do Talking Heads, dá pra perceber muito o David Byrne, mas eu acho que tem muito de uma brasilidade, de uma new wave quase carioca, assim. A guitarra tem uma guitarrinha que parece muito Picassos falsos, e aí esse jeito meio cantado, meio declamado, vai pra uma coisa blitz, falso falset. Ela é uma das mais enérgicas e divertidas dentro do disco. Conta aí como que foi o processo de criação dessa faixa, que é também muito boa. Eu gosto de coisas bregas, assim. Tipo, a maioria das coisas que eu escuto no... Tem coisas que eu escuto porque eu acho elas interessantes musicalmente. Tem coisas que eu escuto porque eu acho legal. E a maioria das coisas que eu escuto que eu acho legal, tipo Kid de Abelha. E coisa que a minha mãe escutava. E Lulu Santos. E essas coisas que só... Sabe aquele negócio que tu quer escutar bêbado? Essas músicas, assim, que eu digo. Então eu acho que elas me influenciam muito... no fundo do meu cérebro, assim, na hora que eu vou escrever uma música. E foram boas referências que tu falou, tipo, do Blitz, por exemplo, é uma... Não é brega, né? Tipo, é bom. Mas, tipo, eu acho que não é a primeira coisa que a pessoa vai pensar quando escutar Exclusivos Cabides, talvez. Mas eu escuto vários sertanejão também. E eu acho que tem muito a ver, assim. Porque eu acho que tudo que a gente faz é exclusivamente brasileiro, sabe? Porque a gente vem com essas referências, tu vem com essas referências falar pra gente, mas eu acho muito brasileiro o que a gente faz também. Tudo é uma grande mistura e no final, pra mim, o que mais salta é a nossa nacionalidade, a nossa cultura e as coisas que a gente escuta, que são essas músicas que eu digo, sabe? Eu acho que tem o disco todo, de maneira geral, ele tem esse charme de pop rock de rádio dos anos 90 e 2000, assim. Eu acho que as referências mais ressaltadas ficam muito nessa guitarra, que aponta ainda para o indie dos anos 2000, mas vocês trazem um fundo pop que é muito claro que é brasileiro, assim, o tempo todo. Sim, que bom. É isso aí. E tipo, é uma coisa da... Assim, eu acho que faz parte da trajetória de todo mundo, assim. Porque... Eu, por exemplo, especificamente, o meu pai, ele é muito fã de música pop, sabe? E principalmente pop dos anos 80. Então, tipo, eu cresci ouvindo ABBA e todo o catálogo dos anos 80, assim, de música pop. Hoje em dia ele é fã de pop... ele continua sendo fã de pop, mas ele é fã, sei lá, tipo, da Ariana Grande, da Miley Cyrus, essas coisas assim. E... Aí eu tenho essa referência da, tipo, que tá incrustado, assim, na minha cabeça da minha infância, de, sei lá, meu pai ouvindo ABBA altão, assim, no rádio. E o meu pai, ele tem uma oficina mecânica, que a oficina fica embaixo e a casa que eu cresci, ela fica em cima da oficina mecânica. Então eu tava sempre na oficina, assim, tipo, fazendo alguma coisa. E o rádio da oficina fica sempre ligado. Então, tipo, eu cresci também ouvindo música de rádio, sabe? Isso que você falou, assim, pop rock de rádio. Tipo, eu acho que é uma escola, assim. Se você sabe pegar as coisas que funcionam desse formato e achar uma maneira criativa, assim, de... autêntica, assim mesmo, né? Tipo, colocar ali a sua originalidade dentro desse formato, tipo, é uma fórmula boa, assim, pra você explorar esses lugares do, tipo, do comum, do acessível, mas que ao mesmo tempo é autêntico, sabe? Perfeito. E uma coisa que fez muita diferença também foi a opinião do Paulo, assim, nessa música. Porque ele tem uma certa maturidade, assim, que a gente não tem, né? Ele trabalha muito tempo com música, já gravou muitas bandas, e especificamente o final dela, ele trouxe alterações, assim, que foram bem importantes, sabe? Porque ao vivo a gente tocava, tipo, um final completamente insano no show. Era, tipo, um solo gigante, louco, frito, muito rápido. E aí, quando a gente foi tentar gravar isso,
Eu comecei a tocar, tipo, no primeiro take o Paulo já, tipo, não, isso aí é coisa demais. Tá muito psicodélico, tá muito louco, muita guitarrada. Vamos fazer uma coisa mais, tipo, mais festa, assim, sabe? Tipo, valorizar os outros elementos da música. E aí eu fiquei mais de boa, só coloquei aquele slide lá, aquele tana, tana. E a música, tipo, foi pra outro lugar, assim, também. Eu acho que essa música, junto ao Luminário de Lava, é a nossa tentativa de exploração de músicas que tocariam sei lá, numa balada como daquele filme 24 Hour Party People. Sei. A festa nunca termina. Eu acho que são músicas de rock and roll, de dançar com as pessoas, botar os dedos pra cima, assim, e enfim, e usar coisas que as pessoas usam em baladas e se divertir. Eu acho que ela exala festa junto ao Luminário de Lava, mas esse toque do Talking Heads me pegou muito desde o início, porque quando o João fez, a gente chegou nos primeiros ensaios, o Dudes, nas primeiras tentativas de guitarra, a gente olhou e falou assim, isso aí, faz um lance meio Talking Heads. Aí a gente já ficava dançando assim, tipo, porque o baixo é muito marcado, né? Então ele dá uma vontade de pular, é o momento levada que... bem funkeada, assim. E é o nosso momento de festa do álbum aí. A gente segue pra Lagartixa Tropical, e aí até uma escolha curiosa, que tem muita banda que cai nessa da One Hit Wonder e tenta apagar, esconder isso. Sei lá, Los Hermanos passa anos sem tocar na Júlia, Radiohead passa anos sem tocar Creep, e vocês decidem trazer isso pra dentro desse disco. E ela vem com novos arranjos, inclusive com participações especiais aí de pessoas próximas a vocês. Conta como foi regravar essa canção aí. Porra, se a Ana Júlia fosse minha, eu só tocava Ana Júlia. Acho uma sonzeira fodida. E eu acho que é exatamente isso, assim, não tem por que parar de tocar esse som. Eu vejo que as pessoas ficam muito felizes, principalmente nos shows, assim. Tipo, a gente vai tocar e aí todo mundo fica lagartixa, lagartixa. E eu acho engraçado porque pensa, tu tá em cima de um palco e tem um monte de gente gritando literalmente a palavra lagartixa pra ti, é engraçado. Tipo... Daí, tá ligado? Não faz sentido nenhum. E sobre as participações, que são super especiais, que é das Pulgas, né? E da Bibiana. E da Biba. As Pulgas é uma banda que tem a minha prima nela. E a minha prima também, porque eu e o João somos primos chicletes. Fica a informação, a gente é prima. Nossa prima. E sim, foi bem legal gravar com elas. Bem espertas. E cantam bem. Eu acho também que a escolha de regravação foi porque ela, na verdade, nunca foi colocada em prática, né? Como eu te falei, quando a gente começou na conversa, que eu falei que a gravação que viralizou e tal, que foi que é aquele single, que é eu pulando e o João, assim, na capa, é uma gravação de voz e violão com um mic, assim, e foi de teste, aí o Paulo deu uma ajeitada, mandou pra gente, porque... As pessoas do TikTok pediam muito pra lançar, tipo, quando que vai lançar, não sei o quê, né, tipo, ele lançou. Então, assim, trazer ela pro álbum fazia todo sentido, porque foi uma música que abriu portas pra gente, a gente conseguiu um público X que gostou muito da gente, não só gostou de Lagartixa, como conheceu por causa de Lagartixa, mas depois gostou de mais músicas que a gente já tinha. Então não faria sentido a gente chegar com um novo álbum sem a versão fiel do que é a música de fato. Deu tipo, ok, vocês gostaram disso? Talvez essa música não venha ganhar o público que o single ganhou, muito provavelmente não. Mas a música é o que a gente botou no álbum. Aquele do single é só uma brincadeira. Além de uma brincadeira agora, ela foi pensada pra soar de tal jeito. A gente trouxe a bateria pra ficar o nosso lance pop rock. A gente trouxe a banda da nossa prima, que aliás se chama As Pulgas Rock Band. Talvez um dia vocês ouçam muito falar dessas meninas, tá? Talentosérrimas. Elas têm 2 músicas lançadas, muito boas. Eu acho que uma se chama Sonhando Acordado e a outra é Meu Primeiro Amor, se eu não me engano. É bem fofo. Fofo, massa. E aí teve a Bibiana, que é a esposa do Paulo, que ela gravou órgão. Foi a participação. Ela tocou só nessa faixa, né?
E aí ela trouxe essa ideia de jingle anos 60. E a gente brincou e foi legal, foi isso. Não tinha como deixar ela de fora. O próprio Paulo falou que talvez ela não combinasse com as outras músicas, mas tipo, cara, faz total sentido botar no álbum. E é a nossa, é como tu falou, é a nossa Ana Júlia aí. Então vamos dar palco pra ela, né? Perfeito. A gente vai se encaminhando aqui pro fechamento, porque a gente chega em Verão e Brechó. Essa é uma das que vocês falaram há pouco, que tem a questão do piano. Ela também é musicalmente muito bonita, muito bem elaborada. Tem até um flerte meio que com country, assim, ouvindo meio de vez em quando, parece que ela pende pra esse lado aqui. E ela tem essa poética que é um pouco mais descritiva, fala dessa chegada do verão, dessas transformações, mudanças de roupa e tudo mais. Conta um pouco sobre essa canção aí. Eu lembro que quando eu escrevi essa música, essa faz um tempão. Eu não lembro quando que foi, mas ela é bem velha, essa música. Foi 2018 ou 2019, por aí. Eu lembro que eu morava perto de um brechó. Eu acho que foi mais ou menos nessa época que ela foi escrita. Porque o João chegou... A minha casa era meio que um restaurante clandestino, assim. Tipo, eu fazia almoço todo dia e só várias pessoas chegavam. O João e o Antônio estudavam no centro nessa época. E aí vinham eles, os amigos deles, e blá, 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 e quando eu via tinha, sei lá, 10 pessoas almoçando na minha casa, assim. E aí um dia o João chegou e contou uma história muito engraçada que eu não lembro exatamente como foi, que ele foi provar uma roupa num brechó e a mulher do brechó tava meio que, tipo, afim dele, uma coisa assim. O João tirou as calças em frente a ela e ela ficou impressionada. E aí eu lembro que logo em seguida, tipo, alguns dias depois, ele veio com essa música do Verão e Brechó. Então eu acho que, dando esse contexto, refrescando a memória do João, talvez agora ele possa falar um pouco melhor sobre isso. Eu acho que essa música não tem nada a ver com essa história, mas a história continua sendo boa. Sobre essa história, não foi por mal, eu só tava nem aí. E foi bem lembrado, na verdade eu não lembrava disso. Eu só queria escrever uma música que abordasse roupas, assim. E a troca das roupas enquanto a gente vive. Porque eu acho isso muito engraçado. Tipo, a gente é a mesma pessoa, e aí o tempo vai mudando, e enquanto o tempo vai mudando, a gente vai botando uma roupa por cima da outra, uma roupa por cima da outra, a gente começa a tirar. Parecia uma boneca russa, assim, sabe? E eu acho uma coisa interessante de se pensar. Eu fiz essa música que envolve isso. Mas não é só isso também. Que é uma música sobre o verão. Muito sobre o verão. E eu acho que quando a gente escuta ela, a gente consegue sentir o sol, a gente consegue sentir essa energia de flertar com country. Eu acho que quase todas as músicas fazem isso. Porque isso é uma coisa que a gente avacalha muito no ensaio fazendo. O Dudu começa a fazer um de sertanejo, de country da vida, assim. E se tu for escutar, eu acho que muita coisa ali flerta com country. Não foi nesse brechó, nesse dia que tu comprou uma calça que era super country? Eu acho que foi isso que inspirou ele. Era tipo uma calça de couro, sei lá, de franjinha, alguma coisa assim. E tipo, eu não sei, eu acho que são muitas coisas que aconteceram que, tipo, criaram o contexto perfeito pra uma música meio country sobre brechó acontecer, entendeu? Esse brechó trouxe muitas histórias. Isso aí. Boa. Vamos pra última canção aqui, Ciris Paradinhos e um Canto Bem de Boa, música que encerra o disco. Me lembra um pouco o Flaming Lips, mas de novo, eu acho que volta muito pro Brasil, tem uma coisa meio bucólica, sei lá, aquelas canções despretensiosas do Erasmo Carlos na fase psicodélica dele, essas coisas meio de pegar cenas e coisas simples da vida e transformar em canção. Queria que vocês contassem um pouco sobre a história dessa música e por que vocês escolheram justamente ela para fechar esse álbum. Essa música é a minha única composição do álbum. De resto, são composições do João. É uma música que eu era na pandemia, eu tava depressivo, triste, fim de um relacionamento, coração quebrado, ouvindo Erasmo Carlos, tipo, fundo do poço, assim. E eu tava ouvindo muito Sonny in the Sunsets também. Sonny in the Sunsets, se eu não me engano, é uma banda de São Francisco. Tem essa banda chamada Beachwood Sparks também, e filmes do Michael Cera. Esses 3 nomes. Todas elas flertam com essas musiquinhas com guitarras havaianas. Que fazem... sabe?
que foi o que o Dudes colocou na música, e eu acho que caiu muito bem, assim. Só que ela é só uma música de alguém triste sobre amor, e que ela fica mais leve quando a gente fala sobre o sirizinho ali, que na verdade na Lagoa nem tem siri, né? Então é só eu acho que é só uma música fofa, assim. E ela ficou por último porque ela é muito diferente de todas as outras, por conta, eu acho que ela é bem mais down, ela é mais lenta, a voz, ela é cantada de uma forma mais calma, assim. E a gente tentou colocar ela pra começar o lado B, só que não funcionou. E aí, quando a gente colocou no fim do álbum, a gente achou que fechou com uma chave de ouro, assim, sabe? Tipo, acalma todos os ânimos do álbum por uma música relaxante, bonita, engraçada. E dá vontade de ouvir o álbum de novo, né? E assim, tem duas coisas que eu acho que também tornam ela uma música especial. Que a primeira é ela falar sobre o Peri, né? Que é um lugar que a gente já frequentou muito mais, mas é um lugar ainda muito especial pra gente. Que é uma lagoa, assim, é um lugar que é muito massa pra você ir lá e passar, sei lá, a tarde, o fim da tarde e descansar. E eu acho que esse lugar também é uma inspiração forte, assim, pro som. E a participação do Paulo também, que ele toca trompete nessa música. E foi uma das músicas que o Paulo deu muitas opiniões, assim, de tipo, sobre a estrutura dela, o que entra em cada hora, os elementos, assim, né, como a gente ia tocar tal coisa. Tipo, a guitarra, eu fiquei tocando várias coisas por muito tempo, assim, e daí ele fala, não, essa aqui tá bom. Aí, beleza. Então, tipo, foi uma música que a gente ouviu bastante o Paulo, assim, também, e é uma música especial e calminha, é um final tranquilo. Nada melhor do que se encerrar um álbum com uma música de coração partido. Perfeito. Pra fechar, gente, uma última pergunta pra cada um de vocês quatro que estão aí hoje. Queria que vocês escolhessem uma única música desse disco. Pode ser a que vocês mais gostam, a favorita, a que vocês acham que representa o disco. Enfim, queria que vocês contassem quais são as favoritas, mas cada um contasse apenas uma. Eu acho que Rua da Lua Cheia, pra mim, já era uma coisa muito foda por todo o resultado final dela, assim. Mas depois do que, não sei qual de vocês falou, que ela é muito um conjunto, tipo um grito da banda, me fez realmente pensar que ela é uma música bem especial, assim, bem belíssima. E um conjunto legal de todos nós. Eu já falei, né? Tipo, Sou Estranho pra mim é a minha favorita. Eu acho que ela é uma música que atinge várias atmosferas ali. Eu acho que nem todas elas são assim. Eu acho que ela começa devagar, ela fica rápida, daí a dinâmica dela sempre foi uma coisa que me deixou com vontade de tocar ela. Principalmente a parte do A cidade pegou fogo, eu levantei. Eu acho massa. Sei lá, parece que eu tô realmente dormindo e acordando quando acontece. E pra mim essa é a minha música. Essa é a minha música. Eu poderia dizer muito bem que a minha preferida é Ciris, por conta de ser a minha composição do álbum, e aí ver a evolução dela e como ela ficou, e ter ficado muito satisfeito, e ouvir ela e pensar, é do jeito que eu sempre imaginei, tá perfeita. Só que eu acho que é mais fácil eu te dizer uma música que provavelmente vai ser a última que eu vou enjoar de ouvir. Eu acho que essa seria a Rua da Lua Cheia pra mim, essa regravação que a gente fez. Porque teve o lance do single, daí a gente gravou um clipe, tem um lance especial ali de grupo, tem trompete, tem uma participação, tem um pezinho de cada um, e ela é meio Tears for Fears, assim. A minha preferida, eu acho que seria a Rua da Lua Cheia. A minha música de escolha é Sonho Estranho também, por conta do que a gente sentiu enquanto tava trabalhando nela, assim. Várias vezes, quando eu e o Paulo, a gente tava lá na sala de controle, assim, mais quando ele tava mixando a música já, a gente ficou fortemente afetado por ela, sabe? Foram muitos arrepios
muitas vezes que a gente tava ouvindo a música assim e se olhava e, tipo, cara, a gente tá sentindo uma coisa muito especial, assim, sabe? E os amigos do Paulo também, tipo, quando eles chegavam lá no estúdio, a gente botava a música pra tocar, tipo, alguém se arrepiava, alguém chorava, muitas pessoas choraram no estúdio ouvindo essa música, dos amigos, assim. Eu nem sei exatamente o porquê ela seria a minha preferida, assim, mas pelas coisas que a gente sentiu enquanto estava fazendo ela, eu acho que é a que eu escolheria também. Perfeito, gente. Bom, papo legal aqui, a gente conseguiu mergulhar nesse disco. E você que tá ouvindo aí, @exclusivoscabides, não é difícil de encontrar, acho que é o único nome na internet que vocês vão encontrar com esse título. Tem no Twitter, tem no Instagram, tem principalmente em todas as plataformas de streaming, coisas estranhas aí pra você que tá ouvindo. Agradecer a vocês que estão aqui conversando comigo nesse sabadão à tarde, legal demais de poder mergulhar nesse disco que pra mim, assim, é um dos grandes lançamentos desse ano. Obrigado demais, gente. A gente que agradece. É isso aí, irmão. Disclaimer aqui, Kleber, você precisa saber a história do nome da banda, porque é bem bom. Eu vi essa banda literalmente nascer, peguei vocês no colo, e eu também achava o nome, tipo, porra, que porra de nome é esse? E aí, quando eu soube da história, eu achei, tipo, muito foda. Conta aí. Vamos abrir um momento aqui, então, pra falar do nome? Vamos lá. Meu vô Vamos explicar aqui. Meu avô tinha uma loja e ele vendia várias coisas. Ele tinha uma loja na Garopaba. Daí, ele uma vez foi roubado e o jornal local foi entrevistar o que aconteceu. E meu avô era um cara meio pomposo, assim. Queria dar uma de se achonildo. E falou... Ah, não, roubaram tudo exclusivos cabides. E ele queria falar inclusive como se fosse chique. Ele falou uma palavra em inglês, assim, daí ele falou errado e ficou uma lenda na família. De tipo... Exclusivos cabides. Ficou essa lenda na família que o bicho falou um bagulho errado no jornal, querendo se achar, dando uma de pomposo, e todo mundo ficou rindo da cara dele e roubaram tudo exclusivos cabides. Acabou de virar melhor nome de banda pra mim, velho. Muito bom, muito bom. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. E eu sou o Kleber Fak. Você pode me seguir no @KleberFak em todas as redes sociais ou no meu site, musicainstantanea.com.br. Até a próxima edição. Valeu, colega. Muito obrigado. Esse podcast foi editado por Nick Silva.